Emílio, põe para lá para mim, filho, isso aqui. Obrigado. E aí, Leonardo? Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém, irmão. Deu Tudo um bem? tapa no telhado, ficou bom. Rapaz. Precisa, né? Tava muito grande. Como estamos? Tá tudo bem, graças a Deus, tá na paz aqui. Tá chovendo aí por cima? Não chegou nada aqui, não. Aqui deu uma garoada, mas disse que bom fim choveu com uma loucura. É, Já pensou? eu imagino, porque eu trabalho ali no final da Vila Tibério, lá em cima, né? É, Na Vila Sampaio, perto do Bandeirantes, né? E sei. eu saí do trabalho 5 horas da tarde, já estava escurecendo mesmo, naqueles lados ali. Eu nem vi, eu não saí de dentro de casa, minha mulher que falou aqui. Eu não estou saindo, né? Tô aqui dentro. Aí eu não. Eu de manhã tive uma reunião com outro pastor, mas lá na sala tava claro, tal, a porta estava aberta, eu vi o dia estava normal. Mas depois, durante o dia, não voltei para lá, fiquei aqui no meu escritório e nem vi. Ah, tá. Mas a previsão tinha dado mesmo de chuva. É, né? Ixi, disse que vai fazer um frio danado, disse que lá no sul tá uma loucura. Mas eu gosto de frio. Eu também. Eu também gosto. A gente Eu não gosto sai muito de de frio. casa, fica dentro de casa, agasalhado, só comendo, só lendo, Assistindo um quando filmezinho. assistindo um filmezinho. Aí quando sai bem bonito, porque você sabe disso, né? O lugar onde é calor, o povo se É, veste mal, as pessoas se é. vestem mal. Anda O meio, lugar onde anda meio pelado, né? anda muito pelado. Parece que no frio as pessoas colocam as melhores roupas, resolvem tirar tudo do guarda-roupa. A cidade fica mais bonita. Fica mesmo. O senhor comentou aí a respeito de uma reunião pastoral. É, Esses dias atrás eu perguntei para o professor quem que é que dava aula de aconselhamento. Eu estava precisando, cara, fazer um aconselhamento. E por isso que eu havia perguntado quem que era o professor do seminário. E aí, não tendo esse feedback aí, sim. como é que a gente faria aí para eu bater um papo com o senhor pessoalmente? Se você quiser vir em casa, pode vir em casa, tá? Já vacinei. É, Eu, usar usa máscara normal, tal, tudo tranquilo. aham. Tá querendo bater um papo aí com uma pessoa mais caminhada na fé, mas Para mim, o melhor dia, assim, ó, é sábado. Sábado é tranquilo para mim, tá? sábado. É tranquilo. E de semana tem alguém da igreja, sempre tem alguma coisa, né? Mas no sábado eu fico tranquilo. É, Aí eu você vou vê ver o como melhor é. horário. Cara, eu vou ver amanhã cedo como é que eu vou estar. Logo que eu acordar assim, eu mando um zap se o senhor estiver disponível, eu não chego aí. Beleza, beleza. Porque à tarde tem aula do Zé, né? À tarde tem aula do Zé. E à noite eu tenho culto de mocidade que eu faço lá na igreja, então provavelmente de manhã. Mas aí a gente se confirma aí. Uma Boa beleza. noite. Boa noite, Edson. Rapaz, querido. Boa noite. Eu só estou vendo assim a escuridão, the shadow. Não, Isso que Edson Pereira. tem, tem irmãos que faltam um pouco de luz, sabe? Apareceu? Andam assim meio apagados. Mas As isso aí é trevas. falta, mas isso daí é falta de praticar a vida cristã, porque na prática no dia a dia, né? Ó, ó, tem, Leitura tem, leitura alguns, de ó, tem alguns irmãos aí
que só julgam, só apontam o dedo. Esses irmãos aí, ó, estou trabalhando com ele há um tempão, mas é difícil, tá difícil ver mudança na vida deles. É complicado. Leonardo, ele tá até de pijama, hein? É uma camiseta, ele não vai mostrar para o senhor, porque o senhor é o pastor dele, mas é uma camiseta do Dragon Ball. Essa camiseta aí é do Dragon Ball. Tá vendo? Eu tinha uma dessa daí quando eu era menino, mas aí, quando eu passei pelo encontro, eu joguei ela fora. Mas, né? Guardou para dormir, ó, e esqueceu de tirar para poder participar da aula, mas tudo bem. Amai uns aos outros como eu vos amei, né? Mesmo que, ó, tô começando a ler, não tô conseguindo ler nem um capítulo da Bíblia, já tô cochilando. Aí, troca de camiseta que vai dar certo. À noite eu tô tendo dificuldade para ler também. Nossa, não consigo. Eu leio assim, eu tô lendo um livro aí, ó, já faz aqui umas 3 semanas que eu tô nele. Ainda estou na página 300, tem mais 200 páginas para ler ainda. Hoje eu cheguei na 300. Mas eu leio assim, leio 1 hora e deixo lá. Aí no outro dia eu vou lá, leio mais 1 hora. Tá indo assim. Queria eu conseguir parar para ler 1 hora, assim. Eu tô de molho aqui, né? Tem que aproveitar. Ó, esse irmão aí fica só comprando livro, não tem coragem de ler nenhum. Em vez de presentear para os irmãos, não, fica só guardando em casa para criar poeira. Então vamos lá, vamos lançar a enquete. Há uns 20 dias atrás, eu presenteei o irmão com uns 20 filmes. 20 filmes. Pergunta quantos filmes ele já assistiu? Quantos filmes? Duvido. A Patrícia pode ter assistido, você não. Não assistiu nenhum. Me encheu a paciência por conta dos filmes aqui, eu levei para ele, duvido que ele assistiu. Aí, gente, vamos começar. Bom, Márcio, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Boa noite a todos aí. Boa noite, irmão. Boa noite, melhor você começar e sair logo aí, que o negócio está quente aí. Tá vendo, rapaz? Vamos orar, né? Vamos começar. Hoje é pouquinha coisa, vou só terminar aquele tópico que eu estava fazendo a semana passada, né? E aí vou encerrar. Aí a semana que vem eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um material para vocês e eu vou separar alguns tópicos para alguns dos irmãos falarem, tá? Nós vamos fazer meio que um debate assim, tá bom? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, quando nós podemos aprender de Ti, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui presente. Continua cuidando da gente, das nossas famílias, Senhor, e das nossas igrejas também, ó Deus. Continua nos dando sabedoria para ministrarmos ao Teu povo e dando, assim, aquele espírito de amor cada dia maior para com o Teu povo, Senhor. Nós pedimos ainda por aqueles que não estão bem, né? Enfermos, outros que estão fracos na fé, por causa desse momento de reclusão. Que o Senhor também esteja visitando-os, né? Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos, irmãos, na semana passada, sobre os apologistas maiores. E nós vimos que os apologistas, né? A palavra apologia quer dizer defesa, né? O apologista como advogado. No judaísmo, eles chamavam de doutores da lei, né? Os doutores da lei eram apologistas. O apóstolo Paulo era um doutor da lei. Era um advogado. Eles interpretavam a lei e eles usavam a lei, né? Como os advogados fazem hoje, né? Se você tivesse alguma falha, por exemplo, lá no judaísmo, o sacerdote ou o rabino lá no caso, né? O conselho da sinagoga ia lá, né? E punha você lá no tribunal, né? E um doutor da lei ia te defender e outros iam acusar, né? Então, os apologistas eram, assim, os verdadeiros doutores da lei. Eles conheciam a palavra de Deus, né? Conheciam o cristianismo, a doutrina cristã, e eles usaram esse conhecimento para
converter pessoas, né? Apesar de que nós sabemos que quem converte é o Espírito Santo, mas eles foram os proclamadores, né? Nós vimos na aula passada que eu falei sobre querigma, né? Querigma quer dizer proclamação. A tônica deles era o querigma. E eles, antes de tudo, eles eram filósofos, irmãos. Então, eles vieram do mundo pagão, né? Como filósofos, se converteram e usaram esse conhecimento filosófico. Eles trabalharam, né, na interpretação do cristianismo. E até algumas coisas que eles interpretaram errado, né? Se nós formos analisar bem profundamente as doutrinas que eles expuseram, né? Alguns tiveram algumas falhas, mas são coisas mínimas que foram assim de tão grande relevância para o cristianismo. Nós vemos que o cristianismo tomou um rumo diferente, principalmente na questão de ídolos, de imagens, né? E essas coisas da Igreja Católica, né? Essas ideias, essas lendas, né? Que o catolicismo transmitiu, não foi por causa dos apologistas, foi por causa de um mau discipulado. E até a época dos apologistas, os crentes mais simples, eles não tinham problema nenhum doutrinário, porque os pastores eram pastores que estavam doutrinariamente bem assim, formados. Depois, no século III, que começou com a história do Constantino. Constantino começou, abriu mão para todo mundo, né? E todo mundo... Eu gosto sempre de usar um termo meio chulo, né? Qualquer cachorro virou cristão. Pode falar, Léo. Não? Então, com o decreto de Constantino, né? Dizendo que a igreja cristã era a igreja do Estado, todo mundo quis ser cristão para agradar o rei, né? E aí que começou a entrar essas heresias, essas lendas, né? Essas superstições, né? Que a Igreja Católica tem trazido até os dias de hoje. Se você for olhar bem, conversar com um padre estudado mesmo, os próprios padres não acreditam nisso. Eu tive um colega que era padre, ele falou, isso é tudo conversa. Mas como que você está na Igreja Católica? Como é que você admite essas coisas? Você, o povo acredita, a gente não vai criar problema com o povo. Então, tem essas coisas. Então, para se ver bem com o povo, eles não criam problema. Porque, irmãos, pregar a verdade é um confronto direto contra o diabo, né? E o pregador, ele vai estar sempre na contramão. O crente que anda em novidade de vida, ele vai estar sempre na contramão. É uma coisa muito, muito difícil o indivíduo ser crente, principalmente hoje, quando tudo é relativizado, né? As pessoas acham assim, não, eu posso fazer isso porque eu tenho boa intenção, né? Meu pai costumava dizer que de boa intenção o inferno está cheio, né? Apesar de não ter sido inaugurado, né? Mas o cara já está na fila de espera, né? Já está no aguardo, né? Então, os apologistas, eu quero ler um pedaço aqui para os irmãos, para a gente complementar, né? Para bem compreendê-los, é uma condição sine qua non lembrar que o escopo por eles visado era, sobretudo, evidenciar os pontos de contato existentes entre o cristianismo e a razão. Eles queriam mostrar também que o cristianismo não era algo de loucos. O apóstolo Paulo aí tem um texto lá que ele fala, né? Que o evangelho para os que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As pessoas achavam que os cristãos eram loucos, insanos, porque os caras se deixavam prender, né?
iam para morrer, não faziam escândalo, ficavam lá prontos a serem devorados pelas feras, né? Ou queimados na fogueira, né? E isso para os não crentes, os incrédulos, era uma loucura. Como você viu o cara defender uma religião dessa e não ter assim uma noção de violência, né? Porque as religiões pagãs o que pregavam? Pregavam violência, né? O indivíduo era instado a lutar pelo Estado, tal. E eu vejo assim, os muçulmanos, por exemplo, os caras querem falar que eles são assim de paz, mas é mentira, irmãos. Se você for estudar o Alcorão, eu tenho aqui vários estudos, uns 30 estudos sobre os muçulmanos, escritos por pessoas que foram muçulmanas, árabes que escreveram. Você vê que Maomé ele insta os fiéis a matarem, a guerrearem. A conversão deles era na base da força. Então, era assim no paganismo antigo também. E eles achavam assim estranho que os cristãos fossem diferentes. Então, os apologistas eles vieram mostrar que o cristianismo era uma religião da razão. O próprio apóstolo Paulo já antes tinha dito, lá em Romanos 12, né, que o nosso culto é um culto da razão, não é um culto de emoção. Nós temos emoção, sim, temos, mas nós somos guiados pela razão. Apresentavam o cristianismo como uma sabedoria, aliás, como uma sabedoria mais perfeita para levarem gradualmente os pagãos à conversão. Os apologistas são testemunhas da tradição. Exemplo vivo desta são as páginas de Justino sobre o batismo e a Eucaristia. Para defender o cristianismo, contudo, eles contrapõem a limpidez da fé cristã à absurdidade e imoralidade das doutrinas pagãs. Os irmãos sabem, né? Quem já fez história da igreja, que os pagãos, o culto deles era um culto de prostituição. As prostitutas eram as sacerdotisas, né? Por exemplo, da deusa Diana, dos Efésios. Elas eram prostitutas, elas copulavam com os fiéis no culto deles lá, né? E elas recebiam para isso. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala que a mulher não deve ter cabelo curto, né? Então, alguns, na Assembleia de Deus, quando era menino, por exemplo, eles não queriam que as mulheres cortassem o cabelo, porque o apóstolo Paulo tinha dito lá que não era para cortar cabelo. Mas depois, com o tempo, né? Quando vai se estudando a história da igreja, a gente vai saber por quê. Porque as sacerdotisas do templo pagão, elas tinham cabelo curtinho. Então, para as mulheres, e aconteceu o quê? Algumas delas foram convertidas, né? Então, elas foram para a igreja e elas eram discriminadas. Elas entravam no culto, as outras mulheres olhavam, ficavam. Aí, o que ele falou? Botar um véu para esconder, né? Enquanto o cabelo não crescesse. Não era para não cortar o cabelo. Então, aquelas mulheres, eu lembro, a menina, aquelas assembleianas, tinha aqueles cabelão, né? Não podia usar brinco, não podia não sei o quê. Hoje eles já estão interpretando certo. Então, os apologistas foram, né, testemunhas da tradição também. Eles trazem os primeiros rudimentos de uma incipiente doutrina teológica. Até aquele momento não existia uma sistematização da teologia. O apóstolo Paulo foi o que deu um escopo, né, da sistematização teológica, né? Ele nas cartas dele, ele aborda todos os temas da teologia, né? Que nós pregamos hoje, que nós abordamos hoje, mas não existia uma sistematização. Os apologistas eles começaram a fazer isso. E isso aí foi concretizado com Agostinho e com Tomás de Aquino, que foram os que sistematizaram a teologia.
Em síntese, eis o pensamento teológico deles. A inspiração. Admitem de forma clara e explícita a inspiração para a Sagrada Escritura. Nós cremos como eles creram e ensinaram para nós, né? Toda doutrina, toda a palavra, né, é inspirada, tal. O autor de Hebreus já falava isso aí, né? Toda escritura é inspirada, tal. Então eles criam na inspiração. Deus e Trindade foram eles os primeiros que expuseram a ideia de Trindade. Não existia essa ideia de Trindade. Essa teologia da Trindade não existia. Então, eles que deram o escopo, ensinaram, né? Deus é trino e eminente em todas as suas perfeições, é cognoscível através das coisas criadas, é o Criador do universo por meio do Verbo. Deus é único, mas em 3 termos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles que desenvolveram a doutrina da Trindade. Anjos e demônios admitem claramente a existência, né, dos anjos, né? Os anjos são ministros de Deus no governo do mundo, amigos dos bons. Os demônios são perseguidores dos bons e disseminadores de todos os males do mundo. Escatologia. Tem clara noção de uma recompensa e de um castigo após a morte, bem como da ressurreição da carne. Então, eles defenderam isso. E na conclusão, o autor vem dizendo, né? Na época das perseguições, a apologética é, sobretudo, defensiva, uma vez que os cristãos eram acusados de atentarem contra a segurança do Estado, de ateísmo ou de imoralidade. Para se defenderem dessas calúnias, uma das coisas que os apologistas faziam era o paralelo entre o paganismo e o cristianismo. É o que nós fazemos hoje, irmãos, quando nós nos confrontamos um testemunho de Jeová, um mórmon, né, um adventista. Nós colocamos, né, mostramos para eles que a Bíblia, o cristianismo, ele apesar deles se dizerem cristãos, né, mas o cristianismo realmente bíblico não é o que eles pensam. E nós provamos através da Bíblia, e assim os apologistas foram assim, né? Fazem um paralelo entre o paganismo e o cristianismo. Salientam a transcendência desse, né, critério interno, e invocam depois os milagres de ordem moral, a conversão do mundo, a santidade da vida dos cristãos, a sua constância heróica nos suplícios e o aumento constante, né? Crescimento. Então, eles mostravam que se não fosse uma doutrina certa, como que cresceria? Do jeito que estava crescendo, né? Os primeiros imperadores do século II, esforçando-se, embora por conter a fúria instigada da plebe, não deixaram de ceder às demandas legais, sancionando mesmo condenações arbitrárias, simplesmente por causa do nomen Christianum, né? O nome de cristão. Em 176, o imperador Marco Aurélio baixou um edito proibindo a adoção de novas religiões, o qual podia ser facilmente aplicado aos cristãos. Além disso, continuava a atitude hostil do judaísmo, cuja doutrina e moral se insinuavam constantemente no ambiente cristão, de modo que era preciso defender e definir a doutrina também em oposição a ele. Então, além da gente ser perseguido pelos pagãos, a gente era perseguido pelos judeus também, né? E você vê como que o mundo é pequeno mesmo, né, irmãos? É um dos argumentos que os nazistas tinham para perseguir os judeus, era esse argumento. Que em primeiro lugar, né, que os judeus mataram Jesus. Então, eles se diziam cristãos, os nazistas eram cristãos, né? Se diziam, né? E eles
Em primeiro lugar, eles matavam os judeus porque os judeus mataram Jesus. Em segundo lugar, porque os judeus perseguiram a igreja primitiva. Então, era o argumento. Esses eram os dois primeiros argumentos. O terceiro argumento era que os judeus, eles eram gananciosos e eles estavam com todo o dinheiro do mundo. Eles comandavam o mundo. Ainda comandam até hoje, né, irmão? Os donos dos grandes bancos aí são tudo de judeus, né? Então, esse era o argumento. Os irmãos veem como é que esse tipo de um ódio que foi transmitido pelas gerações, né? O Estado pagão reage acusando os cristãos de crime majestatis, né? Crime contra lesa majestade, né? Ou seja, de recusar a sujeição ao imperador. O Estado ainda acusa de crime religiones ou de sacrilégio. Para ambos os crimes existia a pena de morte. Diante do povo, os cristãos passavam por canibais, incestuosos e ateus. Diante dos sábios, os cristãos eram tratados com ironia e sarcasmos. A ação dos apologistas consistirá em rebater as acusações dos doutos e do povo. De outro lado, eles contra-atacarão a religião e a filosofia pagãs, demonstrando os seus absurdos e a insuficiência dos erros da filosofia diante das verdades cristãs. É interessante, irmãos, que se nós formos olhar, né, todos os filósofos, se nós formos estudar Aristóteles, Sócrates, né, Platão, nós vamos ver que eles não têm nenhum tipo de... Tudo bem que eles viveram antes do cristianismo, mas eles não têm nada assim que contradiga a doutrina judaica, por exemplo. Eles creem num ser, né, superior, eles não chamam de Deus, né, mas eles criam que o mundo foi criado por um ser superior e era dirigido. Eles não criam no panteão de deuses, eles criam que existia um ser que dirigia todas as coisas. Então, eles eram os cristãos sem serem, né? Porque eles criam na divindade. Os apologistas são pagãos geralmente cultos, que eu já falei para vocês, né, que comparando os diversos sistemas filosóficos com a doutrina dos cristãos, revelaram a superioridade dessa doutrina. Já pensou, irmão, se... Hoje nem tanto, né? Mas, por exemplo, quando os missionários foram para a Índia ou para a China, lá em 1700 e alguma coisa, né? Quase 1800. Quando começaram as missões modernas. Lá na China, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. Na Índia também. No Japão também. No Japão, em 1600 e pouco, teve alguns jesuítas que foram para lá, né? E pregaram e instituíram algumas igrejas. Depois foram expulsos de lá. Mas, nas missões modernas, quando você estudar a história de missões, vocês vão ver que Hudson Taylor, por exemplo, que era batista, ele foi lá para o Oriente. Chegou lá, o povo nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ele ficou assim, uns 10 anos, sem conseguir pregar. Em primeiro lugar, porque ele se vestia de inglês, ele era inglês, né? Então ele estava com aquela roupa de inglês, os caras já não aceitavam ele. E quando a mulher dele morreu, ele, assim, ele ficou muito desesperado e ele pegou e queria voltar, mas depois ele orou muito tal, e sentiu de Deus que tinha que ficar. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e cortou o cabelo igual os chineses, né? Os chineses, os mandarins usavam aquele rabichinho, né? Ele cortou o cabelo e fez uma trança, né? Aquela trança, e começou a andar com aquelas roupas, aqueles roupão dos chineses, né? Interessante que quando o supervisor da missão lá da Inglaterra foi visitá-lo, fazia uns 10 anos que ele estava lá, não tinha visita de ninguém.
E só mandava carta, relatórios e tal, né? E aí a Inglaterra, eles acharam assim que esse cara não está fazendo nada aí, não está virando nada, vamos trazer ele de volta. Mandaram lá um supervisor para analisar o trabalho dele. Quando o supervisor chegou lá, falou assim, esse cara ficou louco. O cara estava falando chinês, né, mandarim, fluentemente, andando igual os chineses, vestido igual os chineses, com não sei quantas igrejas já plantadas. Mas o cara falou assim, esse cara pirou de vez. Vamos mandar ele embora. Mandou uma carta falando para recolher ele de volta para a Inglaterra. E aí alguns irmãos lá na Inglaterra tiveram assim o discernimento de entender, né, que ele só conseguiu fazer aquilo, aquele ministério ser efetivo lá, porque ele se contextualizou com o povo lá do lugar onde ele estava. E acontece a mesma coisa com os apologistas, né? Eles sentem a necessidade de partilhar o conhecimento deles, né? Mas o conhecimento deles era um conhecimento muito elevado, né? Eles eram intelectuais. Como é que eles iam fazer para passar isso para o povão, né? Eles começaram a viver com o povo. Né? Foi assim interessante que eu fico imaginando como é que um cara que é doutor, né, vai conviver lá com o povão, né? Eles fizeram isso, irmãos. Eles foram assim uma bênção para o cristianismo porque eles se envolveram com o povo, né? Buscam esclarecer as ideias das autoridades e do povo com relação aos cristãos. Comunicam a luz ofuscante que brilhou diante de seus olhos, defendendo uma sociedade de homens tão admiráveis e tão mal conhecidos. Os seus escritos estão cheios de vida e entusiasmo, são verdadeiros textos de batalha. Nas obras dos apologistas, devido a seu intuito de ganhar influência, mesmo na sociedade culta dos pagãos, nota-se já a introdução sempre mais acentuada de uma terminologia propriamente filosófica e de eruditas reflexões. Nem por isso o conteúdo religioso teológico da fé cristã sofreu uma transformação ou paganização em seus pontos essenciais. O refrão bem frequente e tão mal empregado da helenização do cristianismo por influência da filosofia antiga na especulação cristã distingue insuficientemente o conteúdo bíblico da forma helênica da exposição. Constituem argumentos particulares da verdade do cristianismo os seguintes: argumento dos efeitos morais do cristianismo, sobretudo os da caridade fraterna. Para os pagãos era assim uma coisa era incompreensível a forma dos cristãos se tratarem como irmãos, um ajudando o outro, um defendendo o outro, um socorrendo o outro. Uma das maiores marcas da igreja cristã, da igreja primitiva, foi a fraternidade. E os apologistas, eles foram assim sumamente importantes na disseminação dessa cultura cristã, dessa qualidade cristã. E é interessante, irmãos, que eu fico muito triste de ver que hoje a igreja perdeu essa característica. Nós, os pastores, deveríamos ser as pessoas que a incentivar a prática da fraternidade. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós vivemos assim como um clero, igual a igreja católica, né? O sacerdote está num pedestal. A igreja evangélica também está vivendo num pedestal. E alguns até dizem, o povo gosta disso. O povo gosta de ver o pastor lá em cima, de terno e gravata, bonito, com um anel de ouro, com carro importado.
Isso é uma mentira, irmãos. O povo está passando fome. A pandemia agora escancarou isso. O povo está passando fome. O povo precisa de pastor, precisa de fraternidade. Se nós não dermos isso para eles, os espíritas vão dar. Vão acolher esse pessoal. O segundo, né, o argumento das predições de Cristo e dos profetas. Ao que parece, os escritores do século II já se serviam de uma coleção de escritos proféticos veterotestamentários. Então, a interpretação das profecias também. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? Essa semana uma irmã entrou em contato comigo, queria saber se aquilo que está acontecendo lá no Israel é o cumprimento de alguma profecia, e se é, onde é que está escrito na Bíblia? Aí eu peguei e fui procurar alguma coisa. Eu acredito, irmãos, eu acredito que é. Os irmãos podem achar que eu seja insano, né? Mas eu acredito que, principalmente Daniel, o Apocalipse, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que nos últimos dias acontecerão isso. Nós estamos vivendo esses dias. Eu não posso dizer para os irmãos que o Papa é a besta, o Putin lá é a besta. Eu não posso afirmar. Mas eu posso afirmar que os problemas que o Oriente Médio estão enfrentando, esses problemas são problemas escatológicos. Sim. Se você for ver lá a Batalha do Armagedon, está tudo caminhando para isso, irmãos. E lá, se você for olhar bem a profecia lá de Apocalipse, o que ele diz lá? Que os povos do norte virão e atacarão. Quem são os povos do norte? É a Rússia, né? A própria China. Tá? São os que são aliados dos muçulmanos. Eu não posso chegar e pregar isso na igreja abertamente, né? Mas eu estou falando que eu creio que seja. Né? Eu creio que seja. E as outras coisas que acontecem, né? A pandemia mesmo, os terremotos, os problemas de fome. Se você der uma olhada aí esses Médicos Sem Fronteira, por exemplo, tem propaganda direta deles aí, da Acnur também, né? Quantos milhões de refugiados nós temos no mundo? Eu vi um filme a semana retrasada sobre uns refugiados que estão no Saara. As tendas deles estão tudo no deserto Saara, na parte sul do deserto Saara. A mulher está lá 10 anos, uma velha, uma senhora, ela dando testemunho, né, falando que o mundo esqueceu dela, dos filhos dela. Há 10 anos morando naquele acampamento de refugiados. E foi até a Globo que fez o documentário. Aí mostrou um acampamento de refugiados na Alemanha. Os caras moram num condomínio. É igual Minha Casa Minha Vida, né? É tudo apartamento e tal. Os caras ganham 6 mil reais por mês, os refugiados. O equivalente a 6 mil reais por mês. Só que eles não podem sair na rua. Eles estão presos lá. Eles não podem andar na cidade, porque eles não têm documentos. Ninguém providenciou documento ainda. Estão lá. Tem um cara que é advogado, um desses refugiados que é advogado, e ele está defendendo, né, a causa dos outros refugiados que são pobres, sem estudo, né? Ele já está há 15 anos no centro de refugiado. Ele não pode sair do espaço ali. Irmãos, é inacreditável. Um país cristão igual a Alemanha. Aí você vai, se você for olhar, na França,
Os caras são fechados, parece um campo de concentração, onde os refugiados estão. Não deram documentos para eles, não deram nada, estão lá, né? Então, a gente vai vendo que isso aí é prova de que nós estamos no fim, chegando no fim. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos já esfriou. Outro argumento, né? O argumento da antiguidade, a acentuação da unidade intrínseca e da conexão existente entre o Antigo e o Novo Testamento. O conteúdo dos livros proféticos se realiza no Novo Testamento, né? Então, o Velho Testamento, ele é confirmado pelo Novo. O cristianismo não é religião nova nem recente, porque Moisés é anterior aos poetas e sábios gregos. Tá? Eles tinham assim, um conhecimento muito grande para defender isso. E, por último, né, o argumento dos milagres de Cristo. Raras vezes aduzido, porque, conforme Tertuliano, Orígenes e Lactâncio, também os pseudo-cristãos e magos possuíam a virtude de operar prodígios pela intervenção dos demônios. Nós sabemos disso, até hoje acontece isso. Até hoje. E se a gente for ver lá, né, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e ele jogou primeiro ele jogou a vara lá, a vara virou cobra, né? Aí os magos foram lá e fizeram a mesma coisa. Só que a cobra de Moisés foi lá e comeu as outras cobras. Comeu as outras cobras. Então, nós sabemos que os demônios, eles têm poder. E eles enganam. Eles podem enganar. Então, os apologistas tinham essa consciência também. Os apologistas criam que, em comparação com a filosofia ensinada por Cristo, que é a verdade, o Logos eterno, a filosofia pagã é apenas um fragmento, um germe. Essa reivindicação, que parece uma usurpação, é importantíssima, pois se coloca no núcleo mais importante da cultura pagã, que é a filosofia. Assim, os pais conseguirão fazer a inculturação do cristianismo no mundo greco-romano. Os escritos apologéticos do século II revestem principalmente a forma de discurso ou diálogo, elaborados conforme as regras da retórica grega e destinados, em parte, a serem entregues aos imperadores. É interessante que, se você ler um discurso deles, é chato, maçante, né? É um sermão, né? Uma verdadeira homilia, né? Se você pegar uma homilia de um padre, é mais ou menos naquele estilo. Não é igual ao nosso sermão aqui. Nós temos tópicos, né? Se você vai pregar, por exemplo, um expositivo, você vai trabalhar o verbo-chave, a palavra-chave lá, né? Você vai trabalhar em cima do pensamento-chave. E se você for fazer um sermão de 3 pontos, né? Como os pastores faziam mais antigamente, né? Mesmo assim, você vai ter tópicos para defender. Já na homilia dos pais, né? É um verdadeiro discurso. É como se fosse uma redação, né? Porque era o jeito deles fazerem, né? Era o jeito dos gregos fazerem. E o povo daquela época entendia, né? Rebatem as calúnias, desmascaram as inconsistências e a imoralidade da mitologia e defendem, sobretudo, o monoteísmo e o dogma da ressurreição. Visam demonstrar que a filosofia pagã, baseada meramente na ração humana, conhecera parcialmente a verdade, entremeando-a com erros, que o cristianismo, ao contrário, apresenta a verdade íntegra, que em Cristo, o Logos, isto é, o próprio intelecto divino, apareceu na Terra. Era muito, assim, difícil para eles entenderem, né? De que o próprio Deus se encarnou e habitou entre nós, né? Enfim, os apologistas fizeram avanços teológicos importantes e nos legaram pontos fundamentais para a fé católica,
Ele usou fé católica, né? Que quer dizer universal. Na doutrina de Deus, da cristologia, do Logos, o mistério trinitário, a antropologia cristã, desenvolveram mais o estudo da Bíblia e a doutrina da inspiração, como também ofereceram material interessante para compreender a estrutura eclesiástica interna do século II e o próprio desenvolvimento da doutrina no decorrer dos séculos. Eles foram, assim, sumamente importantes. Eles deram pontapé inicial. Se a igreja hoje tem uma estrutura, até o culto, né? Se nós formos olhar, né? Eu tenho um livro escrito pelo Dr. Shedd, diz, né, o culto na igreja primitiva. E ele mostra muito bem como que era. E a gente vai ver que os apologistas tiveram uma influência muito grande na expressão do culto cristão. Nós trazemos até hoje, irmão. É interessante que a Igreja Católica, a católica romana, no caso, né? O culto dela é diferente, é mais assim, para o lado do judaísmo. Se você pegar um culto da Igreja Ortodoxa, por exemplo, da Ortodoxa grega, você vai ver o patriarca pregando mais ou menos que nem nós. Se for na Ortodoxa russa, é a mesma coisa. O patriarca é um apologista. Ele é um proclamador. O padre não, o padre faz uma litania, né? Ele vai, assim, ele induz, né, pela repetição, né? Você vê que na missa católica o indivíduo repete alguns refrões, algumas coisas. É isso aí que faz gravar. A gente pensa, não, porque isso aí é uma coisa assim que não tem fundamento. Não, tudo tem um fundamento. Aquelas repetições na missa católica são para o povo gravar. O povo não sabia ler, irmão. Tá? Então, quando ele faz isso, ele leva o povo a gravar. Já na ortodoxa, ou o ensino dos apologistas, não. Eles pregavam, eles confrontavam a congregação, que era muito diferente, é o que nós fazemos hoje, né? Nós confrontamos a congregação através da proclamação da palavra. Alguma pergunta, irmãos? Está todo mundo quietinho. Eu vou fazer um sorteio aqui, tá? Eu vou separar o material, vou mandar segunda-feira. Sorteio de uma Bíblia de estudo? Como é que é? Como é que é? O sorteio de uma Bíblia de estudo? Podemos até ver, né? Podemos até ver. Vamos pensar nisso aí, né? Então, a semana que vem, então segunda-feira eu vou mandar o material e já vou dizer qual ponto que eu quero que os irmãos falem, né? Cada um vai falar um pouquinho coisa, 5 minutinhos, só para nós debatermos, tá bom? No mais, beleza, bom final de semana, Deus abençoe vocês. Boa noite a todos, bom final de semana, Deus os abençoe. Boa noite. Boa noite.